Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo. Eu sou a professora Mina, para os meninos que já me conhecem aí, que saudade, né? Que bom que a gente está tendo essa oportunidade aí de se comunicar um pouquinho, mesmo que à distância. E para quem não me conhece, eu sou a Mina, professora de História, fica à vontade aí para assistir o vídeo. Hoje a gente vai falar de duas teorias que buscam explicar aí como os primeiros seres humanos surgiram no planeta Terra. Então, espero que esse vídeo consiga te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto e, lógico, a se dar bem na escola. Queria pedir para os meus alunos, principalmente, para, por favor, se concentrarem agora nesse vídeo, assistirem o vídeo inteiro, pega um papel, vai fazendo um resuminho, ou pega o seu caderno, dá uma olhada no resumo que a gente já tem para você conseguir acompanhar, organizar direitinho as suas ideias. Tentem não usar o celular enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, desencana do WhatsApp, não conversa com ninguém. Vamos tentar tratar isso aqui como se você estivesse na sala de aula mesmo, tá? Olha para mim agora, concentra, foca e vamos lá para a gente arrasar nesse conteúdo. Bom, como eu já falei para vocês, hoje a gente vai abordar as duas principais teorias que falam sobre como os primeiros seres vivos surgiram aí no planeta Terra. A gente já estava falando desse assunto em sala de aula, né? A gente já começou, eu já mostrei para vocês algumas imagens, né? Mas a gente não concluiu, a gente não se aprofundou nisso, né? Então hoje eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto. Bom, vamos lá para a primeira teoria. A primeira teoria ela é chamada de criacionismo ou de teoria da criação. E antes da gente começar a falar dela, eu acho que é importante a gente relembrar o que é uma teoria. Né? Uma teoria ela é uma hipótese, ela é uma possibilidade sobre algo. É claro que, principalmente aí sobre a segunda teoria que a gente vai ver hoje, a teoria da evolução, já existem várias evidências científicas, né? Já foram feitos vários testes, vários experimentos que comprovam que essa teoria está no caminho certo, né? Mas a gente precisa se lembrar que são hipóteses. Eu não estou aqui para te falar com certeza como as coisas aconteceram. Estou aqui para te apresentar as duas principais hipóteses sobre o surgimento aí dos seres humanos e depois você me conta qual delas para você faz mais sentido e por quê, beleza? Então vamos lá. Criacionismo. Como o nome já diz, né, a teoria da criação ou criacionismo, ela diz pra gente que todos os seres vivos, né, tudo que a gente conhece, tudo que existe, o planeta Terra, os seres humanos, os animais, as plantas, essa teoria diz que tudo isso foi feito por um criador, né? Foi criado por alguém. Na religião católica, por exemplo, esse criador é Deus. Para os islâmicos, esse criador é Alá. Né? Então, se a gente pegar a teoria de dentro da religião católica, a gente sabe que se diz que Deus criou o mundo, Deus criou os seres humanos, Deus criou Adão, depois Deus criou Eva, né? Então essa acaba sendo uma das teorias mais populares, uma teoria que todo mundo conhece antes mesmo de entrar na escola, porque ela já é abordada aí nas igrejas. Então, por muito tempo, por muitos séculos, essa foi a única teoria que explicava como os seres humanos surgiram. Né? Não tinha outra possibilidade, era assim que todo mundo pensava. Até que, no século XIX, né, a gente vai conhecer um naturalista, um cientista chamado Charles Darwin, que no século XIX, mais ou menos ali por 1831, ele vai começar a dar os primeiros passos para construir a teoria da evolução. E essa vai ser uma teoria revolucionária, porque vai ser a primeira vez na história que algo que contrariava o que essa teoria da criação falava vai ser apresentado para os cientistas, né? Então, por isso que a gente dá tanta importância aí para essa teoria, porque realmente ela vai abalar as estruturas aí das ciências no que diz respeito a como os homens surgiram. Então vamos entender quem é esse cara, né? Quem é Charles Darwin e o que é essa teoria da evolução. Charles Darwin é um inglês, né, ele vai começar esses estudos dele sobre evolução com 22 anos, se eu não me engano, e com 22 anos ele é convidado para fazer uma viagem, né, explorando vários continentes, explorando a vida natural desses continentes, porque como eu falei, ele era naturalista, alguém que estudava os animais, estudava as plantas, né, desde criança ele tinha esse interesse muito forte aí por esse universo da natureza, ele colecionava insetos, colecionava besouros, então essa era a área de estudo dele, né, a área de interesse.
Então, em 1859, ele vai escrever um dos livros mais importantes aí sobre esse assunto, que é o A Origem das Espécies. E aí é legal a gente pensar assim, que ele começou a viagem em 1831, que é a viagem que ele vai usar para colher material para escrever esse livro. Então, ele vai coletar fósseis, ele vai coletar animais vivos, vai coletar plantas, né? E ele fica mais de 20 anos desenvolvendo essa teoria dele. Né? Ele fica mais de 20 anos trabalhando nessa teoria porque ele sabia que ele não podia chegar do nada para os cientistas apresentando essa ideia totalmente nova sem conseguir provar, né? Sem ter ali pelo menos um argumento forte que explicasse o que ele estava falando, né? Que justificasse o que ele estava falando, né? Qual é a teoria que o Darwin vai construir aí depois dessa viagem? Né? O Darwin vai dizer para a gente, todos os seres, todos os animais, inclusive os seres humanos, são resultado de um longo processo de evolução. Então, ao contrário do que falava a teoria da criação, que a gente viu lá no começo, o Darwin dizia, olha, não foi Deus quem criou os seres humanos assim, né, com estralar de dedos. Na verdade, o ser humano, ele é o resultado de um processo extremamente longo, extremamente demorado de evolução, ou seja, de aprimoramento, né? Ele foi melhorando, ele foi mudando, ele foi se adaptando até a gente chegar hoje ao que a gente conhece como seres humanos. Mas eu sei que essa pode ser uma ideia meio confusa, né? A gente fica, mas como assim evoluiu até chegar ao ser humano? Então, vamos tentar entender devagarzinho aí como isso aconteceu. Ó, nessa imagem, a gente consegue ver alguns dos lugares por onde o Darwin passou, né? Então, a gente vê que ele sai da Inglaterra, ele vai passear ali pela América do Sul, ele vai para a Bahia, ele vai para o Rio de Janeiro. Inclusive, dizem que ele se impressionou muito com o Carnaval do Brasil, né? Porque ele ficou vários meses aqui, ele teve tempo de presenciar essas festas aqui típicas do nosso país. Depois ele foi para as Ilhas Galápagos. E é lá que ele começou a fazer assim algumas das experiências, algumas das observações que vão levar a essa teoria da evolução. Né? Então vamos pensar um pouquinho nessas evidências, nessas coisas que ele começou a recolher. Uma delas é a preguiça gigante. O Darwin, um dos trabalhos que ele fez foi coletar vários fósseis, né? E um dos fósseis que ele observou durante os estudos dele foi o fóssil da preguiça gigante. Isso que a gente está vendo aqui na imagem é a preguiça gigante, ó. Tem uma outra foto aqui. Ela é realmente enorme. E o que o Darwin percebeu? Que apesar de ser muito grande, de ter unhas muito grandes, garras muito grandes, esse animal, né, essa preguiça gigante, ela tem características muito parecidas com essa preguiça aqui, né? Que é a preguiça fofinha, a preguiça engraçadinha que a gente vê nos GIFs, nos memes, né? Que é a preguiça que a gente tem hoje em dia. E aí o Darwin pensou, bom, isso aqui não pode ser uma coincidência, né? A gente não pode ter, assim, animais tão parecidos sem ter um parentesco. E aí ele já começou a ficar desconfiado. Ele falou: não, peraí, essa preguiça gigante aí de antigamente, ela deve ter algum parentesco com essa preguiça atual, porque tem coisas muito semelhantes. Né? E é disso que a gente fala quando a gente fala de evolução. Começa como uma preguiça gigante. Aos poucos, dependendo da necessidade de se adaptar, então se está mais frio, se está mais calor, o corpo desse animal precisa mudar para se adaptar a essa temperatura, né? Se de repente um alimento não está disponível, o corpo desse animal precisa se adaptar, né, para conseguir digerir os alimentos que estão disponíveis. Então, Darwin falava que essas mudanças são a evolução, né? Essas mudanças necessárias aí para que os seres se adaptem são a evolução. E ele falava, o ser humano não está excluído disso, assim como todos os animais, os seres humanos também passaram por esse processo aí de modificação de acordo com as mudanças no ambiente. Ó, aqui a gente tem mais uma imagem, né, que consegue mostrar um pouquinho disso. Se eu não me engano, aqui é o quadril de vários animais, né? E aí a gente tem também, né, como mesmo em espécies diferentes, a gente consegue ver coisas muito parecidas. Aqui os crânios também, né? De novo, a gente consegue ver como eles foram mudando ao longo dos tempos. E por último, né, a gente tem as tartarugas que o Darwin encontrou lá nas Ilhas Galápagos, que era um dos lugares da viagem dele. O que o Darwin observou? Né? Quando a gente fala de ilha, a gente está falando de vários pedacinhos de terra que estão aí no mar. Então, são pedacinhos que
eles não têm ligação entre si, né? Tem água ali no meio. E o que o Darwin percebeu? Que tinha tartaruga em quase todas essas ilhas, mas que elas tinham características diferentes em cada lugar. Então, a tartaruga de uma certa ilha tinha o pescoço mais curto, a tartaruga de outra ilha tem o pescoço mais longo, a tartaruga da outra ilha tem o casco redondo, a outra tartaruga tem o casco mais enrugadinho. E aí, de novo, ele começa a pensar, ele fala, poxa, são todas tartarugas, eu sei que são tartarugas, mas por que que elas têm características tão diferentes dependendo de onde elas moram? Né? E o Darwin, de novo, começou a pensar naquela necessidade de se adaptar. Bom, a tartaruga de pescoço curto, ela tem acesso ao alimento que está ali no chão. Então, ela não precisa ter um pescoço compridão, porque o pescoço curtinho dela dá conta de pegar esse alimento. Já a tartaruga que tem que pegar o alimento mais no alto, ela só vai sobreviver se ela tiver um pescoço mais longo para conseguir alcançar esse alimento, né? As tartarugas com o casco mais duro, muito provavelmente é porque tinham uma necessidade maior de se proteger dos predadores, né? Então, essa é outra ideia que o Darwin vai trazer para os cientistas. Ele vai falar: olha, apenas os seres que foram capazes de se adaptar sobreviveram. E os seres humanos estão aí nesse meio, né? Nós somos passando, aí nós fomos. Nossa espécie ela é o resultado de várias adaptações, né? E uma imagem que mostra muito claramente isso é essa aqui. Né? Se a gente compara um esqueleto humano com o esqueleto do gorila, não tem como a gente negar que eles são parecidos. Né? Se a gente olhar principalmente as mãos, o formato do quadril, dos ombros, né? Aqui esses ossos aqui dos ombros são muito parecidos, a gente consegue ver. Então, a mesma semelhança que o Darwin enxergou entre a preguiça gigante e a nossa preguiça atual, a gente consegue perceber entre os gorilas, por exemplo, e os seres humanos atuais. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado, né? A gente tem que se preocupar com uma coisa aí. Muita gente fala, então quer dizer que o ser humano veio do macaco. E não, o ser humano não veio do macaco. O que a gente diz é, o ser humano e o macaco, eles vieram de um mesmo ancestral. Então você imagina, uma outra espécie, né, uma espécie de primata, aí muitos anos atrás, lá na pré-história, muito antigamente, essa espécie ela começou a se adaptar, né? Ela foi evoluindo para conseguir sobreviver às mudanças do ambiente. Numa dessas adaptações, a gente vai ter o gorila, por exemplo. Outra dessas adaptações vai dar como resultado o ser humano. Então, não é que o ser humano veio do macaco. A verdade é que eles vieram de um mesmo ancestral, um mesmo ser. Ele vai dar origem tanto aos gorilas, por exemplo, quanto aos macacos, né? Mas isso não quer dizer que a gente é filho dos macacos, por exemplo. Falar isso é errado, tem que tomar cuidado. Uma outra coisa interessante aí, antes de encerrar, que eu queria que vocês pensassem, é que o nosso corpo tem várias provas, né, desse processo de evolução, de como a gente foi evoluindo ao longo dos tempos. Então, cheguei a falar para vocês em sala de aula do dente do siso que a gente tem, né? Muita gente chama de dente do juízo também. São aqui do lado de baixo, são dois dentões muito grandes que tem lá no fundo e que eles seguram os outros dentes, né? Então, se a gente pensa nos primeiros homens, os homens que ainda comiam carne crua, que comiam alimentos muito duros, para eles era necessário ter esses dentões fortes ali, né, para dar conta de mastigar esse alimento. Hoje em dia a gente cozinha o alimento, né, ele fica mais molinho, a gente tem garfo, a gente tem faca, a gente não precisa ter os dentes mais tão fortes como esses primeiros homens tinham. Então, o que que a gente faz hoje com o dente do siso, né, o dente do juízo? Muita gente arranca, algumas pessoas já até nascem sem o dente do siso, porque pra gente, né, é uma característica do nosso corpo que não faz mais sentido no mundo atual, né? Então, de acordo com a lei da evolução, muito provavelmente, daqui a muitos anos, essas pessoas, os seres humanos, já vão nascer sem esse dente, né? Porque agora ele é totalmente inútil. Pessoal, antes de encerrar, eu queria falar para vocês rapidão aí de uma terceira teoria, né, que na verdade é uma combinação das duas primeiras. Hoje em dia a gente tem os criacionistas modernos, né, que são algumas pessoas que acreditam na teoria da criação, então acreditam que Deus criou a Terra, criou o universo, criou os seres vivos, mas que acredita também que esses seres vivos criados por Deus passaram aí por um processo de evolução devido a essa necessidade de se adaptar que a gente comentou, né? Bom,
para nossa primeira aula, esse é o conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo os links para alguns vídeos que eu acho que vão ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre isso, né? Que tem mais imagens, que apresentam mais evidências sobre essas duas teorias. Então, dá uma olhadinha ali na caixa de descrição, que eu deixei alguns vídeos recomendados. E também, para os meus alunos, em breve eu vou passar para vocês algumas atividades aí sobre esses conteúdos. Belezinha? Na nossa próxima videoaula, a gente vai falar melhor dessas evoluções, né? De como o ser humano chegou hoje em dia no nosso estágio atual, com as nossas características atuais. Fechou? Então, um ótimo dia aí, se divirtam bastante, estudem um pouquinho também e até a próxima. Beijos!